Seja bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir a formação da palavra. Deus disse a Josué o segredo com o qual ele alcançaria a terra prometida, como ele faria com que o povo alcançasse o seu espaço, a sua terra, a manutenção que Deus queria para ele com sucesso, com bênção, com vitória e com garantia plena diante de Deus. E como seria isso? Estamos vendo aqui no verso de número 8, quando Deus continua dizendo para Josué qual é a forma do que ele tem que fazer, o segredo dele para isso acontecer. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está dizendo para Josué apenas o fator de que ele teria que ser alimentado da palavra. Isso era a primeira instância realmente essencial. Ele não podia estar longe da palavra em nenhum instante. Constantemente, dia e noite, ele precisava pensar, falar, ouvir, escutar, sentir efeitos da palavra de Deus no seu viver, nas suas experiências, porque era a própria presença de Deus com ele. A presença de Deus, ela vem pela palavra, ela se ativa pela palavra, ela se mantém pela palavra. Então a primeira coisa de um guerreiro é ele ser mergulhado na palavra todo o instante, todo segundo e todo tempo. Ele tem que viver dentro do oceano da palavra de Deus, Jeová. É a primeira instância, mas aqui não se fala apenas de Josué, não era só Josué que devia estar cheio da palavra, porque não era só ele que teria as 30 cidades para alcançar, ou seja, que teria as terras para conquistar. Não, era todo o povo que ele levaria a alcançar. Era todo o povo que ele levaria a ser cuidado por Deus, conforme Deus tinha prometido ao povo de Israel a terra prometida. As promessas vindas de Deus. Então, o que era nessa questão? Era que a palavra, Deus está comunicando para Josué, ela tem que ser aplicada no espaço que se vai conquistar a bênção de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser colocada dia e noite. A palavra de Deus, ela tem que ser meditada dia e noite. A palavra de Deus, ela tem que ser cuidada em ser cumprida conforme tudo que está sendo organizada nela, que ela é organizada em todo o ambiente e território. O que significa isso? O segredo do vencedor é ele trazer a palavra, ele comunicar e ele levar o povo a meditar e a viver e a ser instruído na palavra dia e noite. Como é que Deus faz com que um povo alcance o seu ambiente? Quanto mais conhecimento, quanto mais a palavra, principalmente o conhecimento de especificidade. O que significa isso? Pegar uma área daquilo que se precisa ser estudado e realmente debruçar-se sobre aquele tema, sobre aquele assunto, sobre aquela questão e inculcar o povo dia e noite naquele assunto e conhecimento de Deus. Por isso que Oséias vai dizer: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque o conhecimento de Deus numa área, ele traz não só o poder da palavra, a abrangência de alcance do poder de Deus espiritual para vencer, a presença de Deus conosco, mas também aquilo que são as ferramentas que Deus vence aquele tema, aquela área, aquele assunto, aquela questão. Ah, mas a Bíblia não é atualizada. Tão atualizada que ela já fala de dias que nós não chegamos ainda. Porque ela fala de gafanhotos, ela fala de seres que nós ainda não enxergamos. Por quê? Porque ela está dentro do que é o poder conhecedor dos resultados de efeitos
que a ciência de Deus conhece. E que foi por bondade e amizade de Deus revelada ao ser humano. E isso porque Deus tem interesse em cuidar do ser humano. Deus tem interesse em cuidar de cada um que crê nele, confia nele e que se mantém conforme ele, sendo o Criador, estabeleceu a manutenção de origem pura, natural, sem agressão. Quando Deus estabelece, ele diz, olha, para você ser um vencedor e levar o povo a vencer, o instrumento é a liberação do conhecimento verídico de origem pura, natural, sem agressão. O conhecimento da palavra totalmente especificado e anunciado e divulgado e ensinado e formado nas pessoas, formado nos que buscam a Deus. Não é aquele conhecimento de ouvir falar um assunto, eu ouvi falar assim um pouco de alguma coisa, eu ouvi alguém dizer, mas não sei do que se trata, nem sei dos detalhes, nem sei o que é. Não, é cada indivíduo ser formado naquela área de conhecimento. É o inculcar, por isso que Deus falou, é a palavra, Josué, mas não é só uma vez na semana. Porque o efeito da palavra uma vez na semana, ele causa uma informação. O efeito da palavra dia e noite, ele vai causar uma aliança. Ele vai causar uma formação de Deus no indivíduo espiritual e emocional. O segredo de Deus para Josué como guerreiro vencedor era trazer a palavra e aplicar a palavra como uma formação a cada indivíduo. E isso nós vemos que se replica nos tempos de Josafá. Quando ele ensina as instruções de Deus, aquilo se torna não apenas uma informação, mas um conhecimento aplicável. E quando o conhecimento aplicável, a presença de Deus tem liberdade, o que acontece? Acontece de que aquilo que seria destrutivo, as medidas que seriam para a dissensão, desolação de Israel, não houve naquele tempo. Por quê? Porque aonde está o verdadeiro conhecimento, aonde está a verdadeira direção de Deus, naquilo que Deus quer, Deus cumpre a proteção, como a palavra diz que Ele é o guarda de Israel, Ele é guarda do seu povo. Mas a parte de esforço é em sociedade com Deus, é humana. E qual é o esforço? A aplicação, não é só colocar, põe Deus no meio das coisas, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Não, é a própria essência de Deus estudada, analisada e formada em nós que nos fará agir e viver aquilo que é a manutenção de Deus, e as manutenções de Deus é que traz a proteção realmente. Então ele continua dizendo, olha, o segredo está em não se apartar do livro, né? Nem da nossa boca, daquilo que falamos a respeito do livro desta instrução da lei, meditar dia e noite para que tenhamos cuidado de fazer conforme tudo que está nessa instrução escrita, e então o caminho será próspero, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então não é só repetindo a palavra para o guerreiro, mas para tudo em que se aplica, todos envolvidos a um projeto que Deus quer, porque essa forma, e não só os envolvidos, mas todo o território. Ou seja, de verdade, para cada vez mais em cada era da sociedade, ela ser guardada por Deus, o conhecimento aprofundado dela, e em áreas específicas tem que ser distribuído em todos os lugares, né? Nas escolas, na sociedade, nos níveis diários da sociedade, aquilo que a palavra instrui, as essências de Deus, elas governamentam, né? Elas é que instruem, elas é que manejam todo o percurso e rumo da sociedade. Vamos entender isso melhor conforme vamos compreendendo de que a formação do ser humano está coligada à imagem de Deus.
ao poder das essências de Deus, ao poder da palavra de Deus. Então aqui ele diz: o segredo para vencer é não se apartar, mas distribuir o conhecimento de todas as áreas, o conhecimento de Deus. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então o que Deus queria? Deus queria não só estar com ele todo o tempo, aonde quer que andes, mas também este esforço e esse ânimo. Interessante porque num só capítulo Deus fala 3 vezes para Josué do esforço dele. Por que Deus deixou as coisas para o ser humano fazer? Deus podia ter feito tudo. Pode deixar que eu sozinho crio as coisas, faço você vencer e não tem problema, fica tranquilo que eu faço tudo, resolvo tudo, senta aí e espera. Não. Porque não só os milagres são em sociedade com Deus para que o ser humano entenda como é o exercitar dos poderes de Deus na vida dele, porque na eternidade ele vai trabalhar com Deus também, não vai ficar parado. Ele tem que aprender a viver os poderes de Deus, como também, não só esse exercício do poder, mas ele está diante de Deus pronto para demonstrar o seu amor. Como que demonstramos amor a Deus? Quando cumprimos uma parte em sociedade com Deus. E qual a nossa parte, sendo que Deus é o Todo-Poderoso? A nossa parte é a expressão de gratidão quando nos esforçamos na manutenção. Deus fez tudo, mas deixou para o ser humano se manter. Por quê? Porque isso é uma expressão de gratidão ao amor pela criação, pela formação de Deus. Deus, eu te amo porque o Senhor me formou. Eu te amo porque o Senhor me fez. Eu te amo porque o Senhor me criou. Eu mantenho porque o Senhor me ama. E eu te amo, então eu mantenho porque eu também te amo. Eu sou grato pelo que o Senhor me fez. Então, esse amor por manutenção é um amor de gratidão. Esse esforço por manutenção é um amor de agradecimento a Deus. Quando nos esforçamos no dia a dia que nós nos mantemos, estamos dizendo para Deus: eu te amo, eu sou grato, eu me esforço, eu defendo a manutenção de origem pura, natural, sem agressão, a todo custo, porque te amo. Porque te agradeço, porque sou feliz por existir, sou feliz porque tu me fizeste. O esforço é o presente que Deus aceita do humano. Não tem nada que possamos fazer para Deus que possa ser maior que Deus para ele receber como presente. Mas o nosso esforço em manter aquilo que Deus nos fez, em manter e concordar com Deus em sociedade, em fazer aquilo que Deus nos ordena, é o amor, a expressão de amor que Deus aceita. Então ele diz para Josué 3 vezes em um só capítulo, muito próximo: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Porque de verdade a parte de expressão de amor nossa no cuidado de manutenção é um esforço que Deus requer, um esforço que Deus espera. Um esforço que Deus, enquanto estamos respirando, Deus espera de nós. É um esforço que Deus aguarda de nós. Nada podemos retribuir, mas podemos expressar a gratidão pelo esforço de cuidado, de zelo, de manutenção. Esforça-te e tem bom ânimo. 2 vezes Deus fala para Josué: bom ânimo. Por quê? Porque para cuidar da parte principalmente física, né? Da saúde física nossa, para nós conseguirmos manter as coisas, precisamos de zelar do bom ânimo. Precisamos olhar as nossas emoções, o que precisa para manter nossas emoções equilibradas. Quais são os cuidados que precisam ter para que os nossos ânimos sejam equilibrados. Tudo isso é áreas de vigilância para que o esforço continue sendo pleno diante de Deus na atenção do cuidado. Verso 9, não te mandei eu, esforça. Mandou o quê? Esforça-te, esforçar e ter bom ânimo. Não pasmes, porque o esforço era qual? Aplicação da palavra, distribuição da palavra, formação da palavra em todo o tempo, dia e noite.
E por que esse esforço precisava de ânimo? Por que esse esforço era para ter atenção? Porque quando a palavra ela é aplicada, ela vai movimentando as coisas. Quando a palavra de Deus ela é vivida, né, na consideração plena, não é só falada, mas ela é vivida. Não é só lembrada, mas ela é cumprida. Ela vai começando a mudar as diretrizes dos setores, mudar as diretrizes das áreas, mudar as direções das razões do porquê se realiza, mudar aquilo que é as estruturas do porquê a direção, né, de um projeto, uma projeção, uma qualidade, um tema, um assunto. Então aqui quando se exercita o cuidado com a palavra, o que acontece? Essas movimentações mexem com todos os setores. E quando a palavra começa a mexer com todas as áreas, existe um processo que causa, algumas vezes, espanto. Não é via de regra, mas há processos que, quando o poder de Deus mexe, causa um pouco de espanto. Então, Deus diz para Josué, você fica com a palavra, você vai, além de se proteger, ela é um instrumento da sua vitória, distribui a palavra em todo cantinho que você conseguir, não que conseguir, que tem que conseguir em todo lugar. Não te espantes pelo poder da palavra, não pasmes, nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque o Senhor está dentro da palavra. O Senhor Deus está presente dentro da palavra. Quando você adere a palavra para você, mais cedo ou mais tarde ela vai dar resultado, ela vai dar efeito, ela vai acontecer, porque Deus vive no meio da sua palavra. Então, não pasmes nem te espantes pelos processos, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele está aí no meio, Ele é contigo por onde quer que andares, aonde quer que aplicares esta palavra. Aonde quer que fores, esta palavra estará junto de ti. Em outra passagem, diz a expressão, e junto do teu coração. Por quê? Porque ela é vida para os seus ossos, saúde para a sua carne. A presença de Deus, pela própria conhecimento e formação da palavra em nós. Então ele continua dizendo, olha, esse é o segredo. A sociedade que começa a estudar a palavra nas áreas de exercício sua, ela começa a receber Deus dentro das áreas de exercício. E as defesas de Deus começam a ser plenas, e aí as destruições são repreendidas, são afastadas. Então, aonde nós temos que focar? Onde nós temos que centralizar? Quais são as ferramentas de Deus para vencer os inimigos da era das gerações? Da geração presente. Está em focar na palavra e na distribuição da palavra no conhecimento especificado. E aí a gente vê aqui quando Deus continua dizendo os segredos das ferramentas na formação de um guerreiro vencedor. Verso 10, então Josué, o que ele fez? Ele ordenou, que significa organizar. Ele organizou o povo. Por onde? Através dos seus oficiais. Segunda parte, então, primeira parte é a distribuição do conhecimento. Segunda parte é quando aqueles que são responsáveis pelo cuidado de uma área em que você se refere, né? Se você trabalha com alguém, se você está com alguém, se existe alguém que tem mais referência naquilo que você faz, alguém que tem está mais acima com a autoridade que você deve reunir aqueles que estão com responsabilidade sobre o tema e organizar dentro do conhecimento, dentro da direção e orientação do que Deus dá. Então, o que Deus quer? Para um cuidado ser pleno, tem que pegar e trazer, né? Tem que trazer aquele conhecimento aos mantenedores, seja de um tema, de uma área, de uma questão, ok? Passai
pelo meio do arraial e dizei ao povo: provede vós de comida, dentro de 3 dias passareis o Jordão, para ocupardes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuir. Então, Josué informa a todos os cabeças sobre cuidados diários e diz: nós vamos vencer, vamos passar o Jordão e entrar na terra prometida, nós vamos cuidar, nós vamos manter e zelar daquilo que é a terra que Deus nos deu, aquilo que é o espaço que o Senhor nos concede, aquilo que são as manutenções de vida que o Senhor nos dá. Nós teremos as manutenções de vida e vamos viver, porque essa é a promessa da palavra de Deus, esse é o poder de Deus, essa é a palavra. Se Ele diz que vai fazer, Ele é poderoso para fazer, Ele vai fazer. Se Ele diz que Ele vai realizar, Ele é soberano sobre toda a existência, Ele vai realizar, porque Ele tem todo o poder. Graças a Deus por isso. Então aqui, ele avisou para o povo. Através dos referenciais, ele diz: pode anunciar toda a instrução de Deus. E nós vamos passar o Jordão e ocuparemos a terra que o Senhor nosso Deus nos dá e a possuiremos. O direito de terra prometida, o direito de espaço, o direito de vida. Verso 12: mas aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, disse Josué: lembrai-vos do mandamento que vos deu Moisés, o servo do Senhor. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Ele começa a dizer uma instrução que aconteceu, como já estudamos em Deuteronômio, de que o povo vinha vindo no deserto e conforme foi ganhando as terras, através das batalhas, as terras que iam ganhando tinham que ser já habitadas por parte do povo de Israel. Com isso, algumas tribos já tinham seu lugar de descanso, mas ali tinha que haver uma vigilância. Nas áreas que já haviam descanso, nas terras que já haviam descanso, os homens não podiam deixar de ir para a guerra, ou seja, de batalhar por as outras partes, porque afinal já estava tudo bem, não se importava na defesa com o povo. Disse: não, as mulheres, verso 14, que significa a parte emocional, vossos meninos significa a parte de ensino, a formação, o ensino contínuo que nunca acaba, a criatividade, o vosso gado, a parte física, fiquem na terra, ou seja, no lugar de descanso. Se Deus já deu para as emoções, para a criatividade, um lugar de espaço de descanso, disse que o Senhor Deus deu do lado do Jordão. Porém, aos homens, que é a parte racional, a parte do ser humano de consciência, de pensamento, de responder diante de Deus daquilo que é, daquilo que faz, daquilo que reage, diante de Deus, a parte racional, passareis armados, passareis continuando na guerra, ou seja, na defesa, na manutenção, no cuidado, na frente de vossos irmãos, todos os valentes, e os ajudareis. Significa que conforme Deus vai respondendo às nossas batalhas e conquistas e nos dando bênçãos, nosso emocional se estabiliza, nosso físico se estabiliza, melhora, nossas condições melhoram, mas não é para isso fazer com que a gente abra mão dos valores que Deus nos colocou na nossa consciência, no nosso raciocínio, na nossa aliança com Deus, naquilo que nós já somos diante de Deus, naquilo que nós já temos diante de Deus. Respondemos a Deus por nossa alma, por nosso espírito, por nosso corpo. Através da nossa consciência diante de Deus, nós temos que manter esta aliança. Então, continuar em batalha, continuar em manutenção, não parar, mas auxiliar em toda a manutenção. Verso 15: até que o Senhor conceda descanso também a todo o assunto, toda a terra, aos vossos irmãos, o restante de Israel. Ou seja, até que todo o conhecimento de Deus em todos os detalhes produza verdadeira manutenção. E quando todo o povo é cuidado, é instruído, o que acontece? Quando todo o povo é protegido, então o próprio povo sabe a orientação e a direção de Deus. Isso é a defesa, a maior defesa. O conhecimento, o que evita a destruição, não é só o fator de a ausência de uma tirania, de uma direção equivocada, de um referencial equivocado, não. Mas também é o próprio conhecimento de Deus sobre todo o povo.
Quando o conhecimento de Deus é genuíno sobre todo o povo e ele abastece todas as áreas do povo, e o povo sabe quais as ferramentas de defesa, quais as ferramentas de proteção, quais as ferramentas de realmente avanço, daquilo que ele pode permitir, o que ele não pode, não permite. Quando todo o povo é alimentado, por isso que Deus diz para Josué, e Josué avisou, nós vamos para o Jordão e vos guardeis alimento. Vocês têm que se abastecer de alimento, ou seja, de conhecimento. Quando todo o povo é cheio do conhecimento, o povo não é destruído. Então, a forma que Deus vence é alimentando a sua palavra, o próprio povo. Quando ele alimenta a sua palavra e ele tem instrumentos para alimentar a sua palavra, o próprio povo, então ele protege todo o povo, toda a humanidade, toda a comunidade, ok? Então aqui, verso, voltando 14, vossas mulheres, vossos meninos, o vosso gado fiquem no descanso que Moisés vos deu desde o lado do Jordão, porém os homens passarão armados na frente, ou seja, a parte de raciocínio, de vossos irmãos, todos os valentes, e vos ajudareis para que toda a terra seja mantida. Até que o Senhor vos conceda descanso a vossos irmãos também, como a vós, e eles também possuam terra, que o Senhor vosso Deus lhes dá. Ou seja, enquanto todos os detalhes de verdadeira manutenção, de verdadeira proteção não forem completos, não era para encerrar. Isso é Deus nos falando que somos escolhidos para a verdadeira manutenção. Enquanto todas as áreas da sua vida não estão sendo bem cuidadas por Deus, todas as áreas de uma cidade, todas as áreas de uma sociedade, quando ela não está realmente abastecida do verdadeiro conhecimento de Deus e da palavra, a falta de formação, não é só uma informação rápida, Deus é bonito, é bom, é maravilhoso, não. Informação e formação, transformação, a formação de um acadêmico espiritual, ele então está realmente apto com ferramentas de defesa. E aí a palavra diz, o povo não é destruído. Então a distribuição do conhecimento está falando aqui, né? Até que eles outros, todos os detalhes, todos os assuntos também possuam a terra que o vosso Senhor Deus dá. Então, todos voltareis para a vossa herança, possuireis o que Moisés vos deu, deste lado do Jordão, para o nascente em descanso. Verso de número 16, então responderam a Josué, tudo que nos ordenaste, organizaste, faremos. Onde quer que nos enviaste, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Então, somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Ok? Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo que lhe ordenaste, organizaste, será morto. O que significa isso? Significa que a palavra de Deus, ela não é uma obrigação, ela é uma funcionalidade. A verdadeira fonte funcional, ela vem do Criador. Então a instrução de Deus, ela funciona com a máxima saúde, com a máxima originalidade. Saiu de toda a máxima saúde, saiu de toda originalidade, vai deixar a desejar. Mas cedo ou mais tarde a artificialidade vai acentuar e vai mostrar a sua lacuna. Com essa ausência, essa lacuna, o que acontece? A humanidade morre, porque falta a essência verdadeira. Então, acaba-se aonde não está a instrução de essência sendo morta, independente se é uma área, um tema, um assunto, um indivíduo, um problema, uma causa, independente do que seja. Não tem a essência de Deus, não tem a funcionalidade do Criador, não tem a originalidade. O que acontece? Causa morte, causa uma deterioração. Então, tão somente Deus volta a dizer de novo pela quarta vez a Josué, esforça-te, no mesmo capítulo, 4 vezes, e tem bom ânimo. Cuidar do emocional e aplicar a formação do conhecimento de Deus. Estas são as duas ferramentas da formação de um guerreiro e as duas formas que, além dele ser formado, ele leva, né,
tudo que está ao seu redor a chegar à terra prometida, ao espaço conquistado, através de ter muita distribuição do conhecimento e através de ter o ânimo, né, equilibrado, o emocional saudável diante de Deus, ok? Nós vamos neste momento agradecer ao Senhor nosso Deus por sua palavra aos nossos corações. Senhor, nós te louvamos, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, não somente hoje, mas para todo sempre, sobre tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és Deus soberano, e sobre o teu Espírito, Senhor, soprado sobre nós, a tua palavra vinda até nós, nós vivemos e assim seremos eternamente. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor formou, seja na região espiritual, emocional e física, região trina. Nós te louvamos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor mantém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua vitória, a todo o teu povo que te clama, que te pede, que busca a ti, toda a humanidade que clama a ti, nós te louvamos por toda a tua vitória. Desde agora para todo sempre, em nome de Jesus te exaltamos. Amém e amém. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente e por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!